LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Hoje estamos fazendo uma entrevista, logicamente, sempre gravada. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando a semana cedo aqui, eu e meu amigo Carlos Gomes, e vamos falar um pouco daquilo que a gente gosta de falar, de agronegócio, de vendas e coisas do tipo, como diz o outro. Meu amigo Carlos Gomes, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Muito bom dia, meu amigo Esgoda. Como está você? Fico muito feliz pela oportunidade de estar participando desse esse momento tão especial do agronegócio. Nós que temos, como se diz, histórias para contar para os netos, é sempre bom dar uma atualizada, né, meu amigo Esgoda? É isso aí, Carlão. Nós temos o pé no agronegócio e você que mora aí em Goiás, né, cara? Você está morando hoje em Goiatuba. Sim, nós Em estamos Goi- radicados aqui em Goiatuba, no centro de uma região onde nós começamos, como se diz, desde criancinha. Desde que É, formamos, viemos para a região. o Carlos Gomes e o Vô Neymar são sócios proprietários, né? Isso. Junto com uma empresa mexicana da Espaço Agrícola, tem a sede em Goiatuba, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas você tem um pé no agronegócio, eu tenho um pé no agronegócio e nós dois temos uma coisa em comum. Eu tenho um pé no Goiás. Por quê? Porque o meu filho é goiano, meu filho nasceu em Goiânia, quando nós ainda trabalhávamos juntos na Cargill, né, Carlão? Então, eu só não aprendi a comer piqui com gueroba, cara, né? Palmito amargo da bexiga que o goiano gosta, né, cara? Vamos fazer o quê? Me desculpa, Esgoda, mas o azar é seu, a oportunidade você teve. Ô, Carlão, conta pra mim, cara, da onde vem essa tua história no agronegócio, cara? Você tem a família no agro? Como é que você começou no agro? Como é que é isso aí? Conta um pouco disso pra nós. Rapaz, na realidade, o meu berço, literalmente, é no agro, sabe? Eu nasci na fazenda Morro Alto, aqui de Piracanjuba, mas com um ano eu fui para Goiânia. Meu pai, embora não tivesse quase que escolaridade nenhuma, ele tinha muito claro na mente dele que a prioridade de vida era educar os filhos. Cara, e ele Certo, abriu mão de tudo que tinha, naquela época era pecuária, uma propriedade relativamente média, pequena, e foi quando a minha irmã mais velha fez 6 anos, ela precisava estudar, então ele levou, já tinha 3 filhos, nós somos 4 irmãos. E eu fiz um ano em Goiânia. E de lá, como se diz sempre, família, próximo e tudo mais. E é nato, eu tenho uma paixão muito grande, sou apaixonado pelo que sempre fiz e pelo que eu faço hoje também. Isso é tudo, né? é muito importante. Eu acho que você está feliz fazendo o que você faz, como diz a minha amiga Conceição Guimarães, que é diretora de RH da UPL, foi nossa parceira lá de trabalho na Monsanto, né? Ela fala Sim, o seguinte: você tem que estar feliz segunda-feira. E é o que a gente está fazendo aqui, Carlão. A gente está corretíssimo. conversando numa segunda-feira de manhã, essa entrevista vai ao ar na quinta e nós dois somos felizes fazendo aquilo que a gente gosta, né? Mas, Carlão, você formou que ano, cara? Eu formei em 1982 na Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 82, cara. Quando eu estava entrando na faculdade, você estava formando. É. E, Hoje você tem que prestar bem atenção na rodinha de conversa. Ó, eu vou contar aqui, mas você não tinha nascido ainda. Não, não, eu estava criancinha, por aí vai. ô, Carlão, você sabe quando que a gente começa a ficar velho, cara? O velho não, né? Envelhecido? Não me diga. Quando você abre o teu WhatsApp, você vê teus grupos que você participa. Eu tô no ex-Cargill, eu tô no ex-Pioneer, eu tô no ex-Monsanto, eu tô no ex-tudo, cara. Porra, isso tá ficando envelhecido, né, cara? Por outro lado, isso é uma riqueza imensurável. A oportunidade que você teve de escola, que nós tivemos de escola, de aprendizado em grandes empresas, com grandes nomes que estão aí hoje, como a gente, vivendo ó, É, o que nós aprendemos, né? Isso é muito isso bom. é, E poder isso é contribuir também, verdade. né, Bruno? É. E você se formou, Carlão, e foi fazer o que da vida quando saiu da faculdade? Rapaz,
naquele momento eu fiz um estágio com um colega em Goianésia, e de lá eu saí direto para a usina de produção de sementes da Pioneer, em Itumbiara. Ela estava acabando de ser construída, já tinha chegado milho em espiga e esperando montar urgente as máquinas, e eu peguei desde o momento e trabalhei com sementes de milho, e assim começou a minha história, com semente de milho especialmente, sabe? Produção e beneficiamento. Eu conheci essa unidade de beneficiamento aí, né? Parei muito naquele hotel lá em Tumbiara, um hotel na beira do rio lá. Como é que é o nome daquele hotel lá? O Beira Rio, Parei aquele muito grande, lá naquele hotel lá e bonito, tal, né? mesmo trabalhando, um lugar bacana. E você É. ficou quanto tempo na produção de semente, Carlão, ali na Pioneer? Eu fiquei até 86. Nesse período, nesse meio período, eles pararam um pouquinho porque tinham três unidades muito pesadas, a de Santa Cruz, que era muito forte, e construíram duas UBS gigantes, uma em Santa Rosa e essa de Cumbiara. E, na realidade, foi nesse período o mercado deu uma retraída muito grande, e eles fecharam temporariamente a unidade de Tumbiara por conta da demanda. E nesse momento foi a minha primeira oportunidade, graças a Deus, de ter contato com vendas. E aí nós tínhamos feito um negócio muito pesado com a Camig de Minas Gerais, e em função disso eu conheço, olha lá que eu rodei mais Minas que rodei Goiás. Conheci cada ponta de Minas, um estado maravilhoso, gigantesco, Mas por conta de trabalhando acompanhar pela própria a Pioneer? estrada da Pioneer exatamente, para ajudar a desovar um negócio muito grande com uma empresa estatal, era como uma Emater, nossa, aqui que tinha a parte de revendas também para dar suporte para pequeno agricultor do norte, da zona da mata e por aí vai. Foi uma Sei. experiência muito boa, sabe? Você amadurece bastante. Você era um representante comercial? Você era um Não, CLT? O que que você não, era? naquela época eu era funcionário CLT da usina de produção. Eu Ah, fui, ok. assim que eu voltei, isso foram uns 6 meses, 8 meses só. Quando eu voltei, já tinham tomado a decisão de reiniciar a produção, e nesse momento, com o início da produção, eu voltei, e que voltei como gerente de produção, tomando conta da parte de produção de sementes das lavouras e do beneficiamento, sabe? Daí eu fiquei nessa função de 84 a 86. Certo. E você, depois da Pioneer, foi para onde, Carlão? Rapaz, eu fui para Sementes Cargill. A Cargill fez uma mudança muito grande. Eles tinham uma unidade de produção de sementes Ah, em Rio Verde. Hoje ela está desmontada. Tinha um silo da Cargill também ali. E eu comecei a trabalhar em produção de sementes. Eu era responsável pelos campos de semente. quem é que te levou para Cargill? É alguém conhecido aí do mercado? Olha aí, ó, o Vô Neymar me indicou. O Vô Neymar tinha saído da Pioneer primeiro. Nós entramos, nos conhecemos na Pioneer, né? Na Sim. mesma unidade, os dois recém-formados, e acaba longe de casa, e acaba que você forma fortes amizades em função do ambiente, né? Da necessidade, distância e tudo mais. E acaba que ele estava na Cargill, e apareceu essa oportunidade em produção de sementes. E a Cargill tinha decidido mudar todo o time de produção de Rio Verde. E aí foi o Luiz Fernando Botelho, provavelmente você conhece, gente boa pra caramba, e eu na produção, ele na administração e usina, e mais uns dois colegas. E fizemos, e foi muito bem, e eu fiquei lá até 2000, quando voltei para Sementes Cargill aqui em Rio Verde, em Goiatuba. Em 2000, desculpa, opa, tá vendo que Acho que o foi problema? antes, hein, Carlão? 1990. 1990 eu Ah, voltei para Goiatuba, claro que é antes. por quê? Porque eu fui, se eu não me engano, eu fui para Goiânia em 98, né? E lá já encontrei uma dupla dinâmica lá, né? Vô Neymar e Carlos Gomes. Era a Lembra? dupla de RCs que representava aí Goiatuba, Itumbiara e Companhia Limitada. É isso Um aí. segurava e outro batia. Foi Você, uma,
Uma dobradinha que deu certo, graças a Deus. Até hoje ela dá certo, né? Amém. E, Carlão, me diga uma coisa, você foi para lá em 2000 para começar uma atividade como área de vendas, em 1990 na Cargill. Você foi para lá, você ganhou uma área, você já entrou de sociedade com o Neymar pegando uma área, como é que foi essa história? Ô, Esgoda, sabe que essa é a parte quando você diz que ex-Cargill, existe aquilo. Então, quer dizer, nós pegamos o início das grandes transições que houveram, especialmente na comercialização de sementes de milho. Somente a Pioneer trabalhava com representante comercial, com terceiros. E Certo. naquele momento o mercado estava acordando para isso também. E a Cargill resolveu fazer, se não me engano, duas áreas testes. Uma com o vô Neymar aqui e alguém, não lembro se São Paulo ou no Paraná, acho que do Paraná, eu não estou certo. E aí pegou a área que eu estava na produção, o vô Neymar fazia uma área maior, resolveram dividir a área dele ao meio, ele como representante comercial e eu como supervisor técnico CLT da Cargill. Para fazer um teste, vou reduzir a metade da área e ver como é que vai se comportar. Uhum. Como se diz, um mais um deu um pouquinho acima de dois. Opa, Entendi. com 2 anos, nós conseguimos que a Cargill aceitasse que a gente montasse uma empresa, fazia as duas partes. Eu tinha um foco técnico bem interessante. O Vonemar, como vendedor, é um parceirão. Aquele estilão, né? E o negócio deu muito certo, cara. Deu muito certo. Juntamos as duas partes e, de repente, eu estava tomando conta da área comercial, suporte, desenvolvimento, teste de híbridos já na fase pré-comercial e por aí vai. Então, nós conseguimos fazer um negócio muito bom até esse momento que você chegou. Não sei se você se lembra, em 1998, foi quando houve a fusão. A Monsanto tinha já comprado a Agroceres, que continua a Agroceres. Em 98, ali oficializou a aquisição da Cargill no Brasil, a parte de sementes, que já tinha adquirido a DeKalb nos Estados Unidos. E colocou a DeKalb como marca mundial, unindo as duas marcas de sementes, né? Cargill, que nós trabalhávamos, e mais DeKalb. E Mas foi aí que Brascalb, né? No era Brasil. Brascalb, desculpa, é É, verdade. Brascalb. Mas, É, Carlão, assim, ó, qual era lá pelos idos de 1990, nós não tínhamos ainda safrinha, né? Era basicamente safra de verão. Que material era o material mais forte da Cargill nessa época? Consegue lembrar lá pela década de claro, 90? quando eu cheguei lá no início, 1990, ainda o híbrido forte do mercado, não era só da Cargill, ainda era o Cargill C111S. O S porque tinha acabado de passar por uma melhoria, um híbrido alto pra caramba, extremamente tropical, né? Você olhava para ele, o speaker fina, vermelho, duro pra caramba. E foi nesse momento que nós passamos por uns momentos de dificuldade muito grande, que começaram a chegar híbridos de clima mais temperado, mais misto, com produtividade muito boa. A gente tinha vantagem de sanidade que era muito claro, mas em compensação você tinha híbridos com produtividade muito grande. E Qual era o competidor da Pioneer desse material na época? Tu lembra? tinha um Pioneer 6875 e depois um Pioneer 3210. Foi o último cruzamento que eu fiz lá em Tumbiara, para teste de produção de sementes. Eles ficaram uns 3, 4 anos patinando para conseguir levar para a produção de verdade, mas ele chegou bem, hein? Ele ocupou uma fatia muito É, significativa do mercado por um período muito longo. Mas 6875 ele fez história, né? fez. Mas daí, quando a gente estava achando que o negócio estava, como se diz, muito difícil, a Cargill nos apresenta Cargill 901. Não sei se você lembra. Oh, Putz, esse foi meu competidor na safrinha, cara. Cargill 901 nos deu muita alegria aqui, cara. Um híbrido baixo, moderno, ereto, sadio. Tinha uma única doença que era complicado para ele, a ferrugem tropical. E E aí a gente ele ia no verão bem aí? muito bem. No verão, muito bem, e depois começou a safrinha. Nós estamos numa região
eu diria, meio que marginal para a safrinha, né? Você tem, de cada 5, você tem 3 anos bons, 2 anos meio complicados. Não que não se produz, mas é que o custo de milho é muito alto. Então, você fica sempre mais próximo do fio da navalha. Por exemplo, esse ano, nós tivemos um período muito bom, mas as chuvas cortaram muito cedo e acaba que você tem um período muito mais definido, e quando você estica um pouquinho mais o ciclo, o custo de produção ultrapassa o resultado, né? O resultado econômico te come todo o plantio, vamos dizer assim. Certo. O sorgo, Carlão, a gente ouve falar, nós temos um amigo em comum, né? Guatimozin de Castro Santiago, né? O Santiago, né? O Santiago sempre fala que o sorgo ainda, além de estar crescendo, ainda vai crescer muito em Goiás, em função talvez dessa janela muito curta que você está falando, e mesmo porque um custo de produção um pouco menor, com material uma cultura um pouco mais tolerante, um pouco mais à seca. Você enxerga dessa forma também? Sim, você sabe que Goiás é o maior produtor nacional de sorgo, né? E ele normalmente entra como na sequência, a partir do momento que você não tem mais uma janela ideal para o milho, que tem uma demanda hídrica mais forte, e você passa para sorgo, que você ainda consegue boas produtividades. Eu vejo sim que tem muito espaço, mas eu vejo também que tem aparecido algumas outras alternativas. Por exemplo, o norte, eu imaginava que lá seria a área do sorgo. Mas, por exemplo, está entrando, não sei qual que é o tempo com que isso vai conseguir. Me deu um branco aqui, uma oleaginosa que é exportada para o Oriente Médio. Nada de Rapaz, canola. não, 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 não canola, não. Fugiu aqui, eu lembro agorinha. Então, você tem outras alternativas. Por exemplo, esse ano, nós também, você sabe, nós somos agricultores. Aqui nós plantamos 2.000 hectares. Quando o momento que você planta a soja, você define, olha, opa, defini, vou plantar 1.200 hectares de milho, porque eu vou plantar só na janela boa. A cultura da soja atrasou 12 dias em função de seca, depois chuva, chuva na colheita. Foi muito complicado aqui também, como no resto do país. Resultado, definir migrar 100% da área de milho para o girassol, que tem uma demanda muito menor, e graças a Deus foi uma decisão muito acertada, porque os últimos plantios de milho foram muito ruins, sabe? E o sorgo, desculpa, o girassol, ele sempre te deixa um resultado econômico positivo. Entendi. Carlão, e aí, assim, eu quando fui aí, né, para trabalhar, fui com uma experiência muito baixa, né, em gerenciamento de pessoas, né. Quando a gente assumiu a Cagil para gerenciar aí, eram 14 representantes comerciais, e a gente teve iniciando um trabalho, e eu nunca vou me esquecer daquele treinamento de vendas que nós fizemos em Uberlândia com o Wagner Bosco, cara, que o Wagner Bosco me pôs para fazer uma entrevista, né, para Fazer uma venda. vender uma venda para vender para o Carlão, cara. Eu falei, meu cacete, me botou como gerente num cara extremamente técnico e complicado para fazer uma venda. Você lembra dessa história? Não esqueço nunca. E Você sabe que você naquele momento eu ganhei um prêmio. Eu acho que não sei se foi você, e eu ganhei ganhou, o na melhor verdade. vendedor e melhor comprador. O que que aconteceu, Carlão? Na verdade, uma entrevista que eu, no meu treinamento de vendas, eu não exponho a liderança nunca. E o cara me botou lá na frente com você. Eu falei, meu cacete, se eu for mal agora aqui, eu tô arrebentado no meio desse time, né? E aí a gente fez uma entrevista muito boa, Carlão, tanto da sua parte quanto da minha. A gente foi muito bem naquela entrevista. E ele tinha lá um flip chart, né? Virado de costas para a turma. E aí ele pediu para que todo mundo votasse em off quem teria sido a melhor entrevista do dia. E daí, daqui a pouco ele me chama lá, eu olhei, tinha em primeiro lugar o Carlão e eu. E ele virou para mim e fez assim, né, como quem diz, o que que eu faço? Eu peguei e botei o dedo no Carlão, né, entrevista dele, é claro, né, e você ganhou, né, como um cara teoricamente da área técnica, né,
como uma das melhores entrevistas. Então, isso vem a carimbar aquilo que eu penso hoje, Carlão, que é o seguinte: para mim, o melhor vendedor, Carlão, é aquele que tem mais conhecimento, é aquele que está mais bem preparado tecnicamente. E você demonstrou isso aquele dia já pelos idos de 1998. Você pensa da mesma forma, Carlão? Penso. E penso, isso não tem mais ou menos, não tem milagre, cara. E eu fico olhando o trabalho que você, através da LFZ, faz, o valor que isso hoje tem para as empresas. Porque, na realidade, os princípios, o que se vende, o que se compra, a solução para os meus problemas, o que que você precisa? Você precisa entender bem o problema e dá as melhores alternativas. As melhores alternativas não significa necessariamente que é a que todo mundo quer. Porque eu preciso resolver o meu problema. O meu problema não é do João, não é do Zé, não é do Mané. E esse hoje, para mim, é a maior dificuldade, cara, porque você tem um aumento de número de profissionais chegando, muito grande, e separar quem são as pessoas? Cara, ninguém nasce nato, mas separar quem quer de verdade, quem precisa e que tem tino para o negócio desse milhão de pessoas é uma tarefa. Aí sim, por isso você foi muito bem colocado, que a pessoa, para conseguir separar, identificar quem são as pessoas que deve seguir, que deve ter as melhores oportunidades e que vão crescer na empresa, isso é fundamental. Você economiza tempo e dinheiro nas empresas. Esse trabalho é louvável, cara. Sabe, Carlão, às vezes o cara pergunta para mim assim, mas quem é o melhor vendedor? Pô, é tão fácil responder isso, cara. O melhor vendedor, Carlão, é aquele cara que tem mais benefício dentro da pasta para poder entregar, né, para o seu cliente, para atender as necessidades, né, que aparecem no dia a dia. Então, é entender a necessidade e atender. Então, isso é em qualquer profissão, né? Tá? Se a gente precisa de um médico diferenciado, espero, isola aqui, né? Mas espero que não. Aonde que a gente vai buscar isso aí? Quem tem dinheiro vai buscar lá no Einstein, vai buscar lá no Sírio-Libanês, porque lá estão os melhores. E eles não são baratos. Eu nunca vi Não. bom e barato. Bom e barato para mim não existe, né? E tudo tem seu preço, né? Então, como que hoje a Espaço Agrícola é, é, forma esse seu time, ou ela busca no mercado? Vocês são quantos consultores a campo hoje? Hoje nós estamos com 18 consultores a campo e nós temos mais quatro pessoas na posição de coordenadores. Certo, Coordenador técnico de venda, dois com especialização maior em sementes, em função, inclusive, da nossa história, minha, do Vonemark, nossa origem é sementes. Então, a gente tem uma participação dentro do nosso composição de vendas, a participação de sementes tem um peso muito grande. Então, a gente foca bastante isso. Agora, sim, esse time você considera júnior, já é um time mais preparado? Você tem muita não, gente nova nesse time? não temos muito. Pelo contrário, a gente tem um time bem maduro, sabe? Pouca mudança. A gente, ao longo do tempo, procurou fazer com que a Espaço Agrícola fosse um lugar muito bom de se trabalhar. O último GPTW, nós fomos entre as seis, acho que foi terceiro local, a terceira colocação entre as empresas do sudoeste, do centro-oeste para a mesma faixa de mesmo porte, sabe? Então foi muito bom. E entre outras coisas, a gente criar esse ambiente de trabalho é muito importante para. É o que você comentou. Quando você sai para pasta para vender, o que que você precisa? Oferecer o que melhor se encaixa para o que ele está procurando. Todo vendedor, quando sai da loja, sai hoje, segunda-feira cedo, cada um tem na sua pasta a mesma composição de estoque, de informações, de tudo. O que cabe ao vendedor? Primeiro, entender, oferecer de maneira muito clara, muito objetiva e especialmente, cara, eu estou te dando a solução para o seu problema. Você não pode querer o mais barato, você precisa o que vai te resolver. Isso resolve um punhado de problemas e isso parece que é muito difícil de entrar na cabeça da meninada.
Você me fez uma pergunta muito importante que para nós, nós vivenciamos isso em muita intensidade, sobre a formação da nossa equipe. Até antes da pandemia, em 2000, nós abrimos a Espaço Agrícola em 2000, né? Quando pedimos as contas da Monsanto, nós na Decalb, eu aqui, o Vonnemar estava em Uberlândia. E em 2010, quando nós fizemos 10 anos, nós pensamos, vamos fazer uma festa muito grande ou um evento técnico muito grande. Decidimos por um dia de campo muito grande. Resultado, fizemos um evento diferente dos que não é feira, ainda é a referência no sul aqui de Goiás, num raio de uns 200 quilômetros, não tem nada parecido. Então, nós, para plantar os plots de cada um dos fornecedores, nós tirávamos da faculdade sempre três, quatro estagiários. E ali foi uma oportunidade, um laboratório excepcional para a gente conhecer quem tinha uma base técnica, quem gosta de trabalhar, quem enrolava e quem quer. E especialmente, cara, quem precisa. Quem entende que aquela vai ser a oportunidade da minha vida. Eu estou falando de estudantes de quinto, sexto período. Cara, vou abraçar isso e rapidinho você identifica. Daí nós ficamos rolando assim, começou os três, vai até o final. Até o momento nós falamos o seguinte, olha, se o estagiário, se a gente entender que ele não tem futuro para ser um bom vendedor, cara, não vamos perder tempo com ele, não. Traz outro. E foi o que aconteceu. Então, hoje nós estamos com uma geração, não só dentro da Espaço, como um punhado de profissionais muito bem colocados em empresas aqui hoje, que começaram nesse dia de campo, sabe? Que entenderam. Imagina você trabalhando e sendo visto por 18, 20, 22 empresas. Cara, todo mundo quer pegar os melhores. E aí é onde as oportunidades apareceram e nós descobrimos, mais importante que qualquer outra coisa, eu preciso desse emprego. Eu vou dar valor para isso. Porque a hora que eu dou valor, eu vou aprender cada detalhe. Porque a gente fala assim, não, vender é tudo mesmo. Não é, cara. Você tem que se disciplinar e tem que aprender. Isso é ciência. Você sabe disso. Lembra É. daquele evento? É ciência. Sabe, Carlão, você falou um negócio aí bastante forte, né? Quem precisa, né? Assim, eu não acho que a gente que teve uma oportunidade um pouco melhor, eu considero que eu tive uma oportunidade um pouco melhor, que eu não precisei trabalhar desde cedo, meu pai bancou os estudos, a duras penas, ele e minha mãe trabalhando, mas bancou os estudos, e eu só fui trabalhar depois de formado. Mas o que eu notei que isso que você falou de quem precisa, porque a gente passou muitos anos, aí eu fiquei quase 10 anos gerenciando pessoas, e a gente contratava muita gente, e a gente via o seguinte, que o que parecia que aquele cara que não tinha nada, né, cara, que teve que começar desde cedo, batalhando. Às vezes você tem pai e mãe muito simples, ganhando muito pouco. Parece que esse cara dava mais valor ao negócio do que aquele que não que nasceu em berço esplêndido, né? Mas vamos assim dizer, a palavra certa é o que você falou, de que quem precisa parece que se dedicava mais. Você acha que isso faz sentido? Total. Só que no meu pensamento eu vou um pouquinho mais longe com o que você está falando. Como se diz, eu preciso loucamente, não precisa ser necessariamente porque eu não tenho uma boa condição financeira. A vida é feita de sonhos, e esses sonhos é a cenourinha que está na frente lá para você correr atrás. E o meu sonho, num momento, de um colega desse que chegou, pode ser comprar minha lanchinha para pescar na praia. Se eu quero isso, se eu coloco de verdade isso, cara, eu vou batalhar para aquilo. Nós temos aqui pessoas que, humildes sim, e temos alguns não tão necessitados assim, que conseguiu, teve boas condições, como eu também tive, eu trabalhei, mas trabalhei com meu pai até os 21 anos, até quando eu saí da faculdade, saí de lá para cá. E o meu sonho era, não, vou fazer meu pai parar de trabalhar agora.
E esse era o sonho. Então, independente se eu tenho alguma coisa ou não, mas meu sonho pode ser a família, pode ser plantar, pode ser qualquer coisa. Só que eu preciso somatizar, eu preciso entrar isso para dentro para que eu possa me dedicar de verdade. E o sonho é de todos, cara. Não é verdade. E deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Eu estou lembrando uma história aqui. Eu não sei se me passou um flash na cabeça. Você plantou abacaxi lá em Frutal? Pô, cara, que cabeça de dinossauro é essa? Plantei. Eu sempre fui muito agoniado. Eu queria sempre acelerar o processo um pouquinho. Eu Essa estava você não achando, esperava que eu ia perguntar, né? e eu sempre queria acelerar o processo um pouquinho. Eu estava achando que meus finais de semana estavam um pouquinho tranquilo. E como naquele momento, estou chutando aqui, Esgoda, provavelmente 92, 94. Na época do 3210. Isso foi simultaneamente um evento muito importante na história de sementes. Na empresa concorrente atrás, achei um colega e falou: eu quero plantar. E fui procurar uma área para plantar e falando com uma agricultora, não, eu também tenho paixão por fruticultura, então nós vamos ser sócios. Falei, pô, deu certinho. E plantamos, eu plantei 6 hectares de abacaxi. Foi um negócio E colheu show. abacaxi, colheu fumo ou colheu. O que que tu Não, colheu? colhi abacaxi pra caramba, exportamos para a Argentina, era pérola, e o havaiano também, smooth Craiana, né? Então ia para a Argentina, ia para o sul e tinha uma qualidade muito boa. Nós fomos muito bem, sabe? Com produtividade muito alta. Mas eu parei a história aí porque não dei sequência, plantamos uma vez só, por conta de risco. Você tem todo um ano e meio de atividade, uma despesa, uma empresa, uma cultura de custo de produção muito alta, e acaba que você faz a comercialização para o cara louco que passa ali, eu sou tá, que levo para a Argentina, levo para cá, malemar ele te deixa um papel de padaria assinado, tantos quilos de abacaxi, assim, assim, assado. Então, eu falei, olha, não vale o risco. Mas eu queria lembrar, já que você lembrou, eu lembrei de um evento extremamente importante que aconteceu nesse momento. A gente estava na Cargill, a gente estava com os nossos números prontos e aconteceu na boca do plantio. A Pioneer eles tinham tratado uma semente, usinado uma semente aqui em Itumbiara, e parece que houve um erro de leitura de umidade. E a semente foi embalada com umidade alta. E a hora que o agricultor foi abrir ela no campo, tinha um punhado de sementes germinadas. Não sei se você lembra dessa história. Provavelmente entre 93 e 5 por ali. E aí foi quando eu estava na lavoura, o celularzão, um tijolão, Malemar pegava sinal, eu estou precisando de semente, 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 o negócio picou, cara, repicou todo o negócio de sementes, voltou e nós ocupamos muito desse mercado. E aí foi quando eu falei, cara, eu não posso. Eu tenho que dedicação exclusiva, porque esse negócio é muito mais tenso do que a gente imagina. Uma oportunidade dessa, eu tenho que escolher ou o abacaxi ou o meu negócio. E como você tem sociedade, você tem que acreditar que o outro, a todo momento, ele está trabalhando para a sociedade. Senão não dá É, certo. perfeito. Vocês fizeram uma boa dupla quando vocês trabalharam em parceria aí, né? A parceria ela tá até hoje, mas você sempre foi um cara mais técnico, o Neymar um cara mais comercial. É, mas eu nunca achei que você fosse um cara somente técnico, né? Eu acho que você é um cara de vendas também. E eu acho que apenas o que transparecia na época é que você se dedicava um pouco mais à parte técnica, né? Você hoje, se tivesse que escolher entre uma área técnica e uma área comercial em uma empresa, você ia para que lado? Eu provavelmente eu ia para a área técnica. Agora, ao longo da minha vida, boa parte eu fiz parte comercial também. Por exemplo, quando nós começamos a Espaço Agrícola, o negócio era, você tinha que resolver e o negócio era comercial.
E a parte técnica, que você tem um acesso um pouco mais tranquilo, eu preparava a parte da equipe para que e dava um suporte técnico para que a gente tentasse um nivelamento, porque boa parte estava começando também. E nós crescemos muito rápido, e eu acho que hoje isso faz parte do nosso DNA, a qualidade do nosso pós-venda, sabe? A gente dá um suporte muito grande e exige que o time tenha essa base, porque é aquilo que nós voltamos a falar, cara. Então, não tem essa de história de que eu sou comercial, mas não tenho conhecimento. Não tem jeito, porque você está trabalhando com soluções técnicas para o agricultor. Tudo que ele precisa são soluções para o problema deles e eles passam obrigatoriamente por informações e por conhecimentos técnicos muito importantes para você não só fazer melhor, mas fazer melhor e de custo mais acessível para ele. É Entendi. simples. Carlão, mudando assim um pouco, que nem dizia meu pai, de saco para mala, né? Como é que você está vendo, né? Esse sistema de distribuição hoje, com a entrada desses grandes grupos aí há 5, 6, 7 anos, comprando muitas revendas no Brasil, vocês mesmos fizeram parte de uma aquisição, não por um grande grupo, mas por uma empresa mexicana. E a gente vê esses grupos amargando aí, não é o caso de vocês, mas amargando aí alguns prejuízos que a mídia vem falando, meio que homéricos, né? Como é que você está enxergando isso? O que você acha que aconteceu para chegar nesse ponto? Olha, era já há algum tempo vinha se falando que o mercado brasileiro era muito atrativo. E os grupos financeiros, é claro, viram a oportunidade de alguns financeiros não estratégicos que viram a oportunidade de comprar, uniformizar e fazer uma grande empresa para colocar à disposição do mercado. E às vezes vem para se fazer uma empresa muito grande, você precisa contratar pessoas que vieram de grandes empresas também. O pessoal das grandes empresas, eles têm uma visão um pouco diferente de como funciona o mercado de verdade. O agricultor brasileiro, cara, normalmente são pessoas muito simples. Independente do patrimônio, da quantidade de bem e tudo mais, é um agricultor que também chega assim, olha no seu olho e tá ok, não, tem empatia, tenho confiança. Então, vamos fazer o meu negócio aqui, eu vou te colocar na mão, vou te adiantar, vou pagar o meu produto à vista, vou te pagar 1 milhão, 2 milhões de reais. E você vai me entregar isso a partir de final de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Se eu não consigo olhar no olho do meu parceiro, fica um pouquinho mais difícil. Se por acaso eu começo a mudar todas as informações, o modus operandi, o acesso, estoque, tudo à disposição, entrega, vai complicando um pouquinho mais. Não estou falando que você precisa se abrir com o seu, vamos dizer, análise de crédito e definição de limite de crédito e cobrança mais que você precisa ser rígido, mas você precisa saber que o produtor vai conversar com você. Não estou falando que ele tem que conversar com o dono da empresa, mas aquele jeitão brasileiro de se trabalhar, isso tem um peso muito grande. Eu acho que as empresas que vieram para que a gente possa entender que a gente precisa se profissionalizar também, mas extremamente importante para mim, o que eu acho que ficou muito bem claro, que nós estamos fazendo a coisa certa, que o agricultor quer exatamente o que nós temos para oferecer para ele. É simples. Você pega essas maiores empresas, o que aconteceu no primeiro momento foi perder os grandes talentos. Porque você tem um negócio rígido, meta. Eu tenho vendedores que hoje ele ganha mais do que eu ganho, que sou o diretor e proprietário da empresa. E nós ficamos extremamente felizes por isso, porque isso é uma competência, uma habilidade, um desenvolvimento de capacidade de venda deles excepcional. Eu tenho que valorizar isso.
Agora, vê se existe isso em algum grupo, especialmente financeiro, e que isso é permitido acontecer. Não é. Esquece. Já divide a área do cara, né? Rapidinho. E em função disso, cara, o cara vai para outro local e fica dois principiantes, e essa tem sido a história. Não estou desmerecendo definitivamente isso, mas é o que alguns pontos são muito claros. E eu entendo que eles estão tentando se reorganizar. É claro que vão se reorganizar, é muito capital investido, o negócio vai acomodar. Agora, a minha preocupação é onde esse negócio vai se acomodar. Porque quando cada uma chega em determinado território, eu tenho um budget que é específico, como se diz. Vá lá, eu quero esse fulano, esse cliente, esse, são os líderes, são os influenciadores. Nós vamos trazer para a nossa carteira, pronto, acabou. E não tem preço. Então, isso mais ou menos dita novos parâmetros de preço para o mercado. E a Certo. conta chega, né? É. O Carlão, a gente passou aí, né? Eu tô indo aí para 40 anos de mercado e eu vivi o sistema de distribuição sempre né, ativo e de forma diferente. No meu tempo eram poucas empresas que iam para o campo. O tempo que eu trabalhava na antiga Ciba-Geigy era nós, era Bayer, uma revenda, uma cooperativa, e as cooperativas eram muito co-irmãs, nenhuma invadia a área do outro, e aí esse mercado veio evoluindo, né? O sistema de distribuição que tinham revendas aparentemente pequenas veio crescendo muito, as cooperativas se tornaram extremamente agressivas. Se você pega uma região, por exemplo, como Dourados, porque o cara fala para mim hoje que a minha área é uma faixa de Gaza, mas nós devemos ter mais ou menos umas 50 faixas de Gaza no Brasil. É, Quer faixa de Gaza mais complicada, talvez, do que a 163, Sorriso, Sinop, Lucas, ou que Dourados? Não tem, ou que Rio Verde, Goiás, ou que a tua região, tudo é faixa de Gaza, né? Mas é, Dourados tem lá 6, 7 cooperativas brigando, mais 6, 7 revendas, né? Se tornaram grandes, as cooperativas literalmente invadindo o mercado e brigando entre si pelo espaço, coisa que nunca aconteceu. Os grandes grupos vieram, né? Estão aí, como a gente acabou de mencionar, e agora a gente ouve falar em um negócio chamado o e-commerce, né? A compra digital. O agricultor entrar numa plataforma da web e poder fazer suas compras lá, vamos assim, não necessitando, né, da presença de um homem de campo mais. Você acredita que isso possa vir a dar certo? Com força? Não, eu acredito que ela vai começar porque isso é uma onda, não adianta a gente fechar os olhos. Hoje tem parte da população que só não compra verdura, o resto compra tudo por internet. Eu sou a moda antiga e eu gosto de comparar. Várias vezes que eu fui comprar, eu compro o melhor, mais barato, mais próximo de mim, sei com quem que eu estou conversando e estou ajudando as pessoas locais e prefiro não comprar via plataforma. Mas a gente não pode fechar os olhos para os números que são crescentes. Esse mercado é crescente e numa velocidade razoável. Mas eu não creio que os grandes agricultores, aqueles que querem aumento de produtividade, que precisa de informação técnica à altura, vão fazer negócio de maneira significativa com as plataformas. Eu vou pegar, por exemplo, um genérico que está no mercado, que não vai me fazer muita diferença. Estou chutando lá, tá? Um glifosato que independente, eu não preciso de assistência para saber melhor usar ele. Parte do mercado, eu acho que sim, mas eu não vejo, pelo menos a tão curto prazo, que isso vai funcionar. Você tem um punhado de problemas a resolver. Receituário, assistência técnica, embalagem, devolução de embalagem vazia. O processo da agricultura no Brasil evoluiu de uma maneira muito eficiente e hoje o processo está muito bem desenhado. Então você tem que resolver um punhado de problemas aí de maneira bem tranquila. Eu tenho uma preocupação. Outra coisa que para nós, lembra do momento que o agricultor vem e nos paga adiantado o seu pedido para que a gente entregue aos poucos? Um dos principais pontos é
Cara, eu preciso de segurança. Que segurança que a gente tem nesse país com relação a estoque significativo de defensivos agrícolas na propriedade? O agricultor não quer isso. Eu quero que você entrega, vou aplicar amanhã, no máximo, ou no dia anterior. Não, não quero produto na minha propriedade, por conta de segurança financeira e segurança do meu pessoal. É, Tem alguns isso é, problemas a resolver, né? isso é muito importante, né? Agora, sim, uma coisa que às vezes eu tento correlacionar é que se eu tô indo, Carlão, para uma web, né, para comprar online, provavelmente é porque eu não estou tendo respaldo do lado de lá. É a mesma coisa que a gente, quando vai comprar um eletrodoméstico, você acaba indo na web, é porque você não tem essa loja que você falou para estar com o olho no olho, ou alguém que esteja te atendendo diferente. Pelo menos quando eu compro algum eletrodoméstico, ninguém liga para fazer um pós-vendas para mim, perguntando como é que está a minha TV, se eu estou sendo bem, estou manejando bem ela, se está tendo algum problema. Esse pós-vendas ele não existe, né? Então eu sinto que quanto mais, né, o agricultor for independente em relação ao uso de alguma tecnologia ou de algum produto, algum serviço, existe uma tendência dele acabar indo para a web, mas eu acho que ainda num, uma quantia aí, vamos dizer assim, uma quantidade bastante baixa em relação a isso afetar o mercado. Não digo que ele vai desaparecer ou não vai se criar, vai, mas eu acho que em pequena quantidade. Eu acredito ainda que aquela revenda como a de vocês, que faz um trabalho técnico, sério, olho no olho, ainda vai ter muito valor nesse mercado, né? Eu acredito piamente nisso. Esgoda, eu vou te falar. Nós passamos por 4, 5 anos que a gente achava que o modelo de negócio teria mudado e já amadurecido e que a gente teríamos que reinventar o nosso negócio. Mas, na realidade, tudo isso que nós conversamos até agora, o que significa vendas na, 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 na Na natureza, essência, na essência dela, é proximidade, segurança, credibilidade, entregar na hora certa, o que eu combinei ter entregue, mas não sei, todos esses fatores, cara, você vende na realidade valor, cara. Então, quando vende produto, só o produto, puro e simples, pode ser que você vai perder seu cliente, sim. Mas se você tiver a preferência, bom, vou te citar um exemplo muito claro que esclarece bem o que nós estamos conversando. No pico da pandemia, o agricultor, imagina a esposa do agricultor. A minha esposa começou março, plena colheita. Como é que você vai fazer? Você não vai na lavoura, mas não sei o quê, que não sei o quê, cuidado, parará, senão vai morrer. Falou, e se? Falou, olha, deixa eu te falar bem claro. Se, por acaso, alguém fica doente, nós vamos tirar ele, nós vamos colocar outra pessoa lá dentro e o negócio vai continuar. E eu vou continuar em lavoura. Imagina, na cabeça de algumas pessoas, você falar assim, não, entrou uma pandemia, nós vamos parar, não vamos colher não, tá colhendo lá no meio da colheita. Então, isso é inconcebível. Naquele momento, alguns agricultores, depois terminou a colheita e tudo mais, olha, eu preciso receber porque eu preciso comprar. Eu vou receber quem eu tenho credibilidade. Aqueles caras que começam a falar de futebol e não sei o que lá, ó, o negócio é curto, grosso, objetivo. Que informação boa que você tem, o que eu estou precisando é isso, isso, isso. Que dia que você quer entrega, pronto, acabou. Então, você se adequa às condições e às necessidades da solução do novo problema do cliente. Então, e eu acho que é isso que nos mantém em crescimento. Graças a Deus, esse ano não é um ano complicado e nós vamos continuar crescendo num nível de crescimento bem significativo. sabe, você me fez lembrar aqui que eu acabei de fazer uns treinamentos com a Três Tensos do Rio Grande do Sul e tá no Mato Grosso, e o Eduardo, um abraço, Eduardo, que é o diretor comercial, ele falou o seguinte: a pessoa que vai para o campo tem que ter conteúdo, que é o que você está falando aí, né? Então, ou você tem conteúdo ou você não vai ser atendido, né, cara? Essa história para ir lá perguntar como é que foi a pescaria, isso aí a gente faz com um amigo e não com negócios, né, cara? Isso não quer dizer que você não possa ter um amigo que faça negócios, né? Pronto, É, acabou. Na hora mas, certa. é, mas, Carlão, assim, ó, mexendo em outro assunto, a gente
teve alguns booms na agricultura, né? Tem um que eu não vivi o lançamento dele, mas se a gente analisar, eu falo isso, que a gente tem um Rhizóbio, né, cara, que faz com que transforme aí o nitrogênio do ar em nitrogênio aproveitado pela soja, que a soja consome uma enormidade de nitrogênio, apesar de a gente achar que não, porque usa uma fórmula 2,20,20 aí, o 0 ou 2 de nitrogênio na base, ou trabalha com MAP e cloreto e nem usa nitrogênio. Então a gente teve o boom de uma bactéria transformando nitrogênio, né, numa quantidade enorme para a soja. Aí nós viemos para outro boom na agricultura, que esse eu já comecei a vivenciar ele, que é o plantio direto, né, que iniciou lá para o lado de Ponta Grossa e tal, e que hoje é uma tecnologia usada aí em outros países do mundo e tudo mais. E aí a gente veio para mais um boom, né, que é a biotecnologia, né? Então, são alguns booms da agricultura, lançamento do milho transgênico, no soja transgênica. Então, hoje nós já estamos cada vez mais evoluídos. Nós estamos no Pro 3, Pro 4, no Yieldgar, no Power BN, né? E aí nós estamos aí em variedades de soja. E aí nós entramos no quarto boom que eu estou falando aí, que é o mundo dos biológicos, né? Então, os biológicos entraram nesse mercado aí, eu acredito, há uns 3, 4 anos aí. Agora, meio modestamente falando, os caras não acreditando muito, o agricultor falando, isso aí é meio para poder dormir e tal, e isso está tomando um vulto muito grande. Como que você enxerga o mundo dos biológicos na agricultura hoje, Carlão? Eu acho que esse é um caminho, não vou falar que é nem sem volta, mas de crescimento muito acelerado. É só olhar os números, né? Agora, tem ainda, existe uma onda, uma pressão muito forte para que se use biológicos. Não tenho dúvidas, por exemplo, não tenho dúvida da eficiência de boa parte dos biológicos. Por exemplo, você comentou do risóbio. Se você pega uma área extrema, por exemplo, uma abertura de pasto que nunca foi soja, então não tem nada de risóbio lá. Se você falha uma linha de adubo, ela fica pregada no chão É e o resto é notório, bom. né? Notório, é bem visível. É fácil do agricultor mensurar o resultado. Agora, se você tem adubo e você tira o risóbio, ela fica pregada e amarela quase que na mesma intensidade, embora o fósforo tenha uma resposta muito mais significativa. Então, esse é um ponto que deixa muito bem claro. Os produtos biológicos têm uma eficiência? Sim. Agora, eu tenho uma certa preocupação, porque, por exemplo, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo bem típico. Tem uma empresa lança um produto que é disponibilizador de fósforo, que é um nutriente que a argila segura com tanta força que a planta gasta energia para tirar do solo e por aí vai. Aí me inventa desenvolve uma bactéria que auxilia na solubilização desse fósforo que está absorvido pela argila. É um negócio excepcional, porque aquilo ali você vai simplesmente colocando, você tem uma eficiência de 30% só na absorção do fósforo que você coloca de maneira geral no cerrado, o resto fica absorvido. Então, se eu, com uma bactéria com um custo bem baixo, consigo pegar parte desse fósforo, nada mais lindo. Bom, isso foi desenvolvido pela Embrapa, 4, 5 anos, num segredo de pesquisa muito intenso, e aí, de repente, lançou, viu o resultado, olha, esse produto tem resultado significativo. No ano seguinte, por conta porque é um produto novo, que tem um apelo comercial muito significativo, me aparece 300 empresas, todo mundo tem um solubilizador de fósforo. Então, me preocupa ainda algumas coisas, de que um produto que gastou 5, 6, 7, 8 anos para ser desenvolvido, aí de repente foi uma patente, gerou patente, aí de repente o mercado, todo mundo tem o seu solubilizador de fósforo. E outra coisa, não são todos os produtos que, como um risóbio, o efeito é altamente visual.
Ou, por exemplo, como um baculovírus, que você aplica na lagarta e você vê o resultado. Não, ele está sendo efetivo. Então, tem alguns produtos que é um pouquinho mais difícil de mensurar. Então, eu acho que essa curva tende a crescer. Vai parar em algum momento, porque o agricultor precisa entender que eu estou gastando, porque hoje ainda não é barato, é caro, tá? E eu estou falando com propriedade, na nossa área de lavoura, eu não posso nem contar o volume de líquido que eu uso no tratamento de sementes, que ele extrapola qualquer volume que o mercado tem como ideal, porque eu coloco muito biológico, especialmente no tratamento de sementes, sabe? Eu acho que O, cresce, o com certeza. nematóide, você acha que uma das grandes pragas a ser vencida? Porque me parece que o nematóide ainda não tem uma solução tão eficaz, né, quanto a gente esperaria, né? A gente maneja e tal, mas a gente ainda precisa de produto mais eficiente ou a gente está conseguindo controlar o nematóide ou pelo menos segurar ele de uma forma, vamos dizer assim, que deixe o agricultor um pouco mais tranquilo para dormir à noite? Olha, eu vejo nematóide como uma praga, sim, que nós estamos muito longe de um controle, não vou nem falar ideal, mas aceitável. Eu acho que o nematóide é uma praga que você precisa conhecer. E boa parte do agricultor vê que o talhão está reduzindo produtividade, mas às vezes ele ainda não vai lá para entender e chega à real causa de nematóide, como fator de redução de produtividade. Até o dia que alguém vai lá ou vê se é um nematóide de galha, é, ou qualquer outro nematóide que está tirando a sua produtividade. E a partir do momento que ele tem conhecimento, eu acho que o primeiro ponto que é fundamental é cultivares, as variedades corretas. Esse você dá um salto extremamente significativo. E às vezes a gente vai e fala, não, mas essa não é a mais produtiva, a outra lá produziu mais para mim. Cara, desculpa, ela produz mais se tiver ambiente para ela produzir. Se não tem, ela não vai produzir. Tem mais ou menos. Agora, o nematóide é também, sim, uma praga que exige de você conhecimento e uso correto da variedade. Eu acho que produtos químicos têm alguns muito eficientes, mas ainda um pouco difícil de ser usados, um pouco mais tóxicos, precisa ser aplicado na linha de plantio, você precisa ter máquina específica para essa atividade. E a hora que se associa tudo isso aí, você tem uma convivência pacífica. E especialmente entender, por exemplo, nós plantamos aqui, desculpa, aqui em Buriti Alegre, nós estamos na região sul de Goiás, mas plantamos também em Porangatu. As regiões de extremos te mostram que aqui às vezes é um pouco mais difícil de ver. No norte, Tocantins, desculpa, mas eu não acredito em agricultura sem palhada intensa. Então, esse ano, por exemplo, pelo terceiro ano seguido, nós compramos a semente de capim que eu vou fazer sobre semeadura para aplicar lá em janeiro, fevereiro, antes de ter fechado a semente de soja. Então, essa rotação ou essa associação, isso ou atrasa ou ela te melhora muitas condições para que você consiga uma convivência pacífica com os nematóides. Foi assim que aconteceu, por exemplo, você pega aquela região que você vai para Rondonópolis, aquela região que tem muita areia, onde a ata, eu estou ali, cara, aquilo ali teve jogado, teve abandonado, até que chega alguém que entende, ou milheto, ou crotalária, rotação, cara, esquece de fazer safrinha aqui, vamos fazer qualquer outra coisa, mas que essa segunda coisa me ajude na soja do ano que vem. Não tem mais ninguém. Qual é a cobertura, por curiosidade, que tu tá usando sobre semeadura aí, Carlão? Lá nós estamos com áreas novas, nós estamos trabalhando com as braquiárias. Eu já testei todas. Já passei Rusienses, Piatã, Brisanta, nos Pânicos, eu fui para Mombaça, fui para Miyagi, e o que você tem, os dois que realmente fazem muita diferença. O Rusienses pela agressividade, especialmente inicial, num ambiente hostil para a emergência do capim, que você está jogando em cima da soja ainda verde,
não tem nada de terra em cima dela, então ela é um pouco mais agressiva, ela se sobressai um pouco melhor. E o Piatã, que ele é um pouquinho mais lento, mas que tem uma agressividade depois de estabelecido muito boa, com um enraizamento violentíssimo. Esse ano, por exemplo, nós estamos abrindo uma área de 500 hectares, é primeiro ano. Então, é a última data de plantio e soja de ciclo mais longo. Essas 500 hectares é Braquiária rusiensis. Todo o restante é Piatã. Eu sou fã da sobressemeadura aí mesmo. O Carlão, nós estamos chegando aí a 1 hora de conversa, né? Que é a nossa. Nem vi. Passa muito rápido e quando isso acontece é sinal que foi muito legal. Eu queria que você deixasse um recado aqui, Carlão, para esse jovem, cara, que está começando agora, né? Nós já estamos indo, que nem diz o outro, quase para dobrar o cabo da Boa Esperança, né? Nós dois aí e outros, né? Mas ainda tem uma lenha para queimar. Mas esse menino que está começando agora aí, de seus 23, 25 anos, aqueles que estão aí com 30 anos, deixa um recado para ele. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o xarope da Coca-Cola para esse cara chegar lá na frente e dizer assim, eu cumpri minha missão? Pois, Goda, isso não estava no script. Tinha que ter me avisado. Essa é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que o recado, não só para os jovens, mas para qualquer pessoa, que fala-se muito e ouve-se muito que o Brasil é o país do futuro e o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Hoje, eu acho que isso não é dúvida para ninguém, que o Brasil é o celeiro do mundo e a responsabilidade que o Brasil tem hoje com alimentar o mundo e as oportunidades que vêm em função dessa responsabilidade e dessas capacidades que nós temos hoje, isso não pode ser desprezada, nem para quem está no negócio já há bastante tempo como nós, e nem como para o pessoal que está chegando agora. E você pode ter certeza que dentro desse negócio tem um punhado de pessoas que começaram e já desistiram, foram para outro lugar. Primeiro ponto, cara, tenha aptidão, tenha paixão pelo que você faz. E esse negócio de paixão não é só querer, é descobrir onde estão as oportunidades. Cara, a agricultura, a agronomia é um negócio extremamente eclético. Vê tudo que nós falamos até agora. Nós estamos falando de correção de solo, nós estamos falando de produto biológico, nós estamos falando de biotecnologia, que é ciência avançadíssima. Nós estamos falando de comercialização, máquina. Você tem atividades afins sem tamanho. A única coisa, se identifique certinho. Onde é que você vai desenvolver sua paixão? Eu acho que outra coisa, você precisa, independente do momento, se começando ou se adiantado, você precisa estar sempre bem posicionado. Não acredita quando vem os períodos de bonança, de calmaria, não acredito que isso vai ser eterno. Especialmente na agricultura, mas qualquer atividade econômica, o nosso negócio é cíclico. Então, para que você esteja no ponto de partida, a hora que o tempo, o período como se diz, de tempestade passar, esteja sempre bem posicionado. Ou na empresa, ou quem está começando, ou quem está adiantado, porque as oportunidades vão surgir sempre. Ou na atividade comercial, ou na agricultura, ou nas oportunidades de trabalho. Agora, como nós comentamos lá, Esgoda, o coração precisa precisar de trabalhar e de se apaixonar no que se faz, porque senão eu vou relaxando na retaguarda, sabe? Então, esse negócio nosso é muito prazeroso e eu não posso reclamar, para mim, especialmente, eu acho que para o meu sócio, o Neymar, de que nós fomos muito felizes e assertivos, crescemos na velocidade que a gente achava que devia, sem se expor, e hoje nós estamos com um sócio, com a maior empresa de distribuição do México, uma empresa que passa 60% do fertilizante do México, passa na mão dessa empresa, sendo que 40% está na revenda que eles têm. Então, você não sabe certinho onde você quer chegar.
A única coisa é que você precisa saber com certeza o que eu quero fazer nessa segunda-feira, pensando sempre lá no futuro. Eu acho que esse é o caminho. É coisa muito simples. A vida tem que ser simples, né, Esgoda? Perfeito. Estive conversando hoje aqui com meu amigo Carlos Gomes da Espaço Agrícola, né? Eu queria te agradecer aí, Carlos, a oportunidade de você ter estado no canal LFZ Consultoria para a gente falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Carlão, muito obrigado pelos teus insights aí, pelas tuas colocações com relação àquilo que a gente pensa e aquilo que a gente gosta de fazer. Obrigado, meu amigo. Show de bola, Esgoda. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazerão muito grande estar do lado do Luiz Esgoda, que é a pessoa que a gente tem. Eu tive a oportunidade de conviver e tenho uma enorme admiração pelo trabalho quando estava com a gente e hoje, através da LFZ. Esse é um trabalho que faz toda a diferença para o presente e para o futuro do nosso negócio. Forte abraço, Esgoda. Que Deus esteja sempre contigo. Obrigado, Carlão. Estivemos aqui em mais uma entrevista do Agro Canal LFZ Consultoria. Deixe seu joinha aí, deixe seu like e vem comigo no YouTube, no Spotify. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço, até a próxima, toda quinta-feira com Esgoda. Valeu, Carlão. Obrigado, até mais. Esgoda, tudo de bom.